Olá, ouvinte da Jovem Pan Blumenau 88,7 FM, a rádio número 1 do Brasil, de Blumenau para todo o Vale Europeu, ou seja, Blumenau, Gaspar, Indaial, Timbó, Pomerode, Ascurra, Rodeio, toda a nossa região então do Vale Europeu, do Médio Vale, também cidades do litoral norte catarinense e também na entrada do Alto Vale do Itajaí. Estamos começando mais um bate-papo aqui pelas nossas redes sociais, pelo YouTube da Jovem Pan Blumenau e também você que acompanha o 88,7 FM, ouvindo na programação de jornalismo da Jovem Pan. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Força do Rádio, aqui da Jovem Pan, da Clube FM, o deputado estadual Alex Brasil. Seja muito bem-vindo a Blumenau e a nossa estrutura e principalmente a Jovem Pan. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço essa oportunidade. Blumenau, para mim, sempre foi uma referência, não apenas pela forma como tratam as visitas, o turismo, mas também pela cultura que aqui nós encontramos de forma muito diferenciada. Então é um prazer estar aqui hoje. É uma cidade que eu estou mantendo, inclusive, um gabinete externo, que era o gabinete do prefeito, agora prefeito Egídio. Fiz questão de falar para ele, não, agora que você virou prefeito, eles vão precisar de um deputado lá. Então, eu sou um deputado do estado todo, né? Quando a gente é deputado, a gente não é de uma única cidade. Eu que sou da capital, Florianópolis. Mas fiz questão de manter esse espaço do Egídio aqui para que a gente possa estar mais próximo das necessidades, não apenas do prefeito, mas da sociedade como um todo, que agora conta também com um prefeito do PL e um deputado do PL que está dando apoio para ele aqui. Perfeito. Deputado, a gente falando desse bate-papo, para a gente entender um pouquinho, até nessa abertura, então, do senhor ter esse relacionamento com o prefeito Egídio, estar dentro da estrutura do PL, que é um partido hoje com consistência no estado de Santa Catarina, capilarizado. As últimas eleições municipais, nós elegemos aqui na cidade de Blumenau um candidato do PL. Os municípios vizinhos, como Gaspar, Indaial, também tem candidatos do PL que foram eleitos. E quando a gente fala do PL, a gente fala de uma bancada forte, de vários prefeitos e vice-prefeitos, do governador de Santa Catarina e também de senador e de deputados federais. Como é que essa estrutura do PL, e falando dessa tensão que o senhor logo frisou na sua abertura, podem fazer com que essa capilaridade renda algo para Santa Catarina, em termos de respeito em relação do governo federal ao estado de Santa Catarina, e a capital possa apresentar também recursos e desenvolvimento para essas cidades. E aí, propriamente dito, como a gente está falando de uma cidade de Blumenau e da região aqui do Vale Europeu, como é que a gente pode sair ganhando também nessa articulação? Bom, acho que primeiro o time já ajuda, né? Ninguém ganha uma partida sozinho. Então, você ter um governador do mesmo partido, você ter vários deputados e, a princípio, todos defendendo pautas liberais, pautas principalmente de aquecimento à economia do estado de Santa Catarina, que eu vejo o estado de Santa Catarina sempre muito à frente dos outros estados, tanto que a gente recebe muitos investimentos, cada vez mais as pessoas percebem que morar em Santa Catarina é mais seguro. Conversei hoje com o prefeito Egídio também sobre a pauta de segurança pública, ele que é delegado, né? Então é importante para qualquer investidor, quando vai para uma cidade, pensar, será que eu vou ter segurança? Será que eu vou ter qualidade de vida para minha família? Então isso sempre é muito importante. E as pautas que o PL defende são essas, né? Então eu acredito que esse conjunto de forças ajuda muito o estado de Santa Catarina. Infelizmente, você falou aí do governo federal, a gente até teve recentemente um embate aí entre o presidente Lula e o nosso governador Jorginho. O governador falou que Santa Catarina aprendeu a se virar mesmo sem receber o apoio necessário do governo federal, porque de fato a gente é um dos estados que mais contribui e que menos recebe retorno por isso. Mas ainda assim a gente consegue se destacar economicamente falando e também na questão da segurança pública por ser um dos estados mais seguros para se viver. Então, enquanto bancada, eu penso que a gente está no caminho certo. Santa Catarina nunca foi governado pelo PT e eu acho que isso faz da gente também um histórico diferenciado de prosperidade. Pelo menos é a forma que eu acredito e que os eleitores que têm apostado no PL, nas pautas que nós defendemos, acho que também acreditam nesse sentido. Deputado estadual Alex Brasil, tendo essa ideia já do senhor no PL, de valores que o partido trabalha e o senhor vem trabalhando na bancada catarinense, ali no Legislativo catarinense, um pouquinho para entender. O senhor aí, então, na abertura falou do PL, da abertura e dessa aproximação com a cidade de Blumenau, pelo próprio relacionamento com o prefeito Egídio, pela estrutura que ele tinha aqui para não deixar essa estrutura desaparecer.
e para fazer essa ligação entre o nosso executivo municipal junto ao legislativo, tanto por você como os demais legisladores que nós temos também aqui na região. Mas para entender assim, Alex Brasil, como é que surgiu essa vocação para a política? Um deputado aqui por Santa Catarina, como é que é a sua trajetória? É importante frisar que eu não nasci em Santa Catarina, eu adotei Santa Catarina para viver. Tinha em torno de 11, 12 anos quando eu conheci Santa Catarina com meus pais. A gente veio passar umas primeiras férias em Balneário Camboriú, Florianópolis, que geralmente são as cidades litorâneas que a gente mais recebe visita. E ali, tão pequeno, já cravei para meus pais, é aqui que eu vou viver, é aqui que eu vou construir minha vida. Com uma certeza que me perseguiu por vários anos, até que eu consegui realmente ser aprovado num concurso público. E em torno de 2003, 2004, eu consegui minha transferência do Banco do Brasil, lá do Mato Grosso do Sul, onde eu nasci. Eu nasci na capital Campo Grande, mas tomei posse numa cidadezinha pequenininha, 9 mil habitantes, no interior do estado. E quando tomei posse, o pessoal perguntou: o que você espera do Banco do Brasil? Vou morar em Santa Catarina. Não era, tipo, um sonho de vida trabalhar concursado em banco, não, era morar em Santa Catarina. E com um ano de casa lá consegui a transferência, vim embora, isso já fazem mais de 20 anos, passa muito rápido. E aqui fui construindo uma história que muitas vezes foi vinculada a um período que naquele momento Lula estava assumindo o governo federal pela primeira vez, em 2002, e depois desse período que eu passei no banco quase 10 anos, veio ali o período do governo Dilma, foi quando eu comecei a me envolver mais na militância, organizando grandes manifestações em prol do impeachment da Dilma. E assim caminhamos até ter êxito nessa caminhada. Veio o governo Bolsonaro, a gente continuou fazendo grandes manifestações, daí não mais contra, mas em apoio ao governo que estava. E nesse sentido veio um convite pela primeira vez de sair candidato pela capital, a prefeitura da capital, por ser uma das pessoas que mais representava ali os preceitos que o Bolsonaro tinha levado para chegar à presidência. Então acho que foi importante, talvez naquele momento, como não apenas um grande aprendizado, mas para furar a bolha, para as pessoas entenderem quem era o Alex. Se ele era apenas aquele militante que carregava multidões nas ruas ou se ele tinha boas propostas, boas ideias. E isso, lógico, para um primeiro evento participativo é muito desafiador. Estava num partido pequeno, PRTB, que pertencia ao vice-presidente da República naquela época. O próprio Bolsonaro não tinha partido, tinha saído do PSL. E a gente ficou em quinto lugar de 10 concorrentes. Na minha frente eu costumo dizer que só ficaram aqueles que tinham dinheiro, porque eu não tinha dinheiro. Os partidos costumam investir muito dinheiro nessas campanhas, né? Então, dali para frente, acho que naturalmente se encaminhou uma nova candidatura, daí sim como deputado estadual. Fiz mais de 20 mil votos. Ainda ficou faltando um pouquinho, mas agora em 2024 se concretizou. Né, e a gente conseguiu assumir uma cadeira na Alesc num primeiro momento por 60 dias e agora em 2025 em definitivo com a eleição de alguns candidatos que foram a prefeitos do PL, principalmente no caso do Sorato de Tubarão e do Massoco de Concórdia, que viraram prefeitos, e isso fez com que eu me tornasse deputado estadual de fato. E deputado, falando um pouquinho, fazendo uma analogia, o senhor falou da questão do governo Lula 2022, o senhor era funcionário do Banco do Brasil, funcionário público, e normalmente quando a gente faz uma associação, o PT sempre ele apresentou como um partido que abraçaria o funcionário público. E aí o presidente Lula, a presidente Dilma, também eram, vamos dizer, os mandatários do Banco do Brasil. Como é que a gente consegue fazer uma analogia e o entendimento dessa relação de um funcionário público do Banco do Brasil, uma empresa do governo federal, e ver que os valores do PT como gestão não casavam com os valores que o senhor defendia? Como é que era a questão assim? Eu, como funcionário do Banco do Brasil, estava sendo bem assistido pelo governo? Às vezes sim. Como é que foi essa transição de entender... O governo Dilma, beleza, atende bem o Banco do Brasil, mas eu vejo que na sociedade não está legal. Como é que foi esse conflito, vamos dizer assim? É bem legal a tua pergunta, inclusive é a primeira vez que me perguntam isso e me faz daí explicar como é que um funcionário do Banco do Brasil, como você acabou de dizer, que está geralmente vinculado ao governo federal, se torna um grande líder de oposição ao governo federal. E quando eu cheguei naquele período de 2003, 2004... O que acontecia? Aqui, diferente do Mato Grosso do Sul, havia grandes reuniões sindicais, assembleias, onde chamava-se toda a categoria para discutir como é que estava a situação da categoria, dos bancários.
E o que eu percebia naquelas grandes assembleias, às vezes por mais de 1.000 pessoas, porque tem muito funcionário do banco na Grande Florianópolis, é que todo mundo estava insatisfeito com a qualidade do trabalho, com a situação em si, do funcionalismo, mas que os líderes sindicais, talvez sim eles, por estarem muito atrelados ao governo federal, à CUT e os braços sindicais que estavam sempre junto com o PT, não ficavam à vontade para defender a categoria, defendiam o governo Lula. E eu, indignado com tudo aquilo, comecei a pedir fala nas assembleias e comecei a combater aquilo, a virar a mesa contra os líderes sindicais e o governo federal, porque o que o pessoal queria ali não era aquilo, não era defender o governo em si, era defender as suas pautas de categoria. E ali eu acabei me tornando um representante da categoria que desafiava os próprios líderes sindicais e o governo federal falando que a categoria realmente precisava. E foi ali que começou o meu espírito de liderança local, onde depois acabou virando uma liderança de rua, né? Então era um líder de bancários que estavam indignados com o governo federal, com o governo Lula e depois os próximos governos. E é assim que se constrói uma história de rejeição àquilo que nós tínhamos dentro de uma estrutura federal que deixava muito a desejar para o funcionalismo público. Perfeito. 2013, nós vivemos um momento que iniciava uma trajetória de mudança do Brasil. O senhor, na capital ali do estado, acabou liderando um movimento, junto com outras pessoas, de indignação pelo caminho que o Brasil estava tendo. O governo Dilma vinha apresentando inconsistências na nossa economia, falta de liderança e também algumas falas equivocadas. Como é que, então, passar dessas indignações dentro do Banco do Brasil, dentro de contestações às causas do banco, à questão ligada aos seus colegas, deu esse passo assim, vou sair da minha bolha, da questão da minha vida social e profissional e vou discutir um propósito maior que pode refletir para mim, mas vai refletir para outras pessoas. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente tem já da nossa natureza um espírito de liderança, né? Eu faço uma reflexão sobre a minha passagem escolar. Geralmente eu me envolvia de alguma forma em liderar equipes, liderar a sala, ser o líder de turma. E isso é uma coisa que me acompanhou durante toda a minha trajetória e minha criação. Só que no caso aqui de Santa Catarina, à medida que a gente via cada vez mais o governo federal afundando economicamente o país, e eu já fazia uma defesa até então de categoria mais restrita, e eu vi muitas lideranças brotarem naquele momento, não apenas em Santa Catarina, mas São Paulo, Rio, Minas, enfim, nos maiores estados. O que aconteceu? Essas lideranças foram se identificando e a partir daquele momento de identificação fomos fazendo reuniões, onde num primeiro momento elas eram online, mas depois passamos a fazer reuniões presenciais, geralmente em São Paulo, que é mais fácil o voo, e ali surgiu movimentos, como o movimento Vem Pra Rua, que eu fui um dos idealizadores, inicialmente, que esse movimento ganhou o Brasil todo, né? Foi um dos grandes movimentos que gerou o impeachment da Dilma. E a gente fazia, então, reuniões mensais dessas lideranças, organizava ações conjuntas, cada uma na sua região, e brotou, acho que desse sentimento de indignação, de que precisávamos fazer algo, os líderes foram colocando a cara, né? Foram aparecendo, se unindo, juntando forças e gerando o que a gente conheceu aí como uma grande onda verde-amarela que acabou tirando o governo do PT da nossa presidência e depois culminou com a chegada de um novo líder, que foi o presidente Bolsonaro. E, deputado Alex, o senhor só em 2020 foi de fato sair da questão da mobilização social para entrar numa mobilização que envolveria a questão eleitoral, a parte política e pública do senhor colocar o seu nome como candidato. 2013, o primeiro movimento, desconsiderando as próprias questões de movimentos internos junto ao Banco do Brasil, como o senhor relatou. 2013, primeiro movimento claro. 2014 nós tivemos eleição, 2016 tivemos eleição, 2018 tivemos eleição. Por que só 2020? E eu vou te falar que em 2020 a intenção nem era ser candidato. Na verdade, me deram a presidência do partido do vice-presidente da República, o PRTB. Falaram, precisamos lançar bons nomes aí que defendam as nossas pautas conservadoras, pautas de direita. Sei que Florianópolis às vezes é complicado porque tem muito funcionalismo público, a esquerda é muito forte ali.
E como você já é um líder das ruas, de repente faz agora um papel de liderança partidária. Traga bons nomes para que a gente possa colocar como vereadores, até de repente como prefeito. E eu fui juntando uma turma, fui juntando bons nomes. Só que na hora de juntar uma equipe que eu considerei de excelência para ser vereadores, não tinha um nome para prefeito. Porque aí você vê a dificuldade que é, às vezes, você colocar pessoas realmente interessadas. Porque quando a pessoa já é um empresário, ela tem medo de sofrer represária no seu comércio, na sua ação econômica. E aí a gente não tendo um nome para sair a prefeito, e eu era o presidente do partido, já estava com uma chapa de vereadores prontas para sair candidato. Falei, vai eu no sacrifício, né? Eu não imaginava que sairia candidato e muito menos a prefeito. E é assim que aconteceu. Não foi uma coisa que foi pensada, assim, foi porque tinha um projeto, uma missão, e não havendo um nome que topasse ir para o front, era um período de pandemia, muito difícil, por sinal, fazer campanha naquele momento. Coloquei, então, o meu na reta, vamos dizer assim, não, vamos, porque eu não vou deixar esse time de vereadores sem um pai, né? Porque se lançar vereadores sem um candidato majoritário, é muito mais difícil você conseguir agregar a simpatia do público, né? E assim foi feito. Perfeito. Depois dessa primeira incursão, o senhor teve outras incursões, sendo com valores conservadores, questão de cristão, a ligação também a um governo do Hamilton Mourão, do Bolsonaro, depois o próprio Jorginho como candidato. Como é que foi para o senhor, dentro então da sua vida profissional, dentro como funcionário público do Banco do Brasil, onde tem um sindicato muito forte ligado a movimentos de esquerda, o senhor sofreu algum tipo de isolamento, de constrangimento? Como é que foi isso? E também, emendo a minha pergunta, da questão também quando o senhor ia se apresentar à sociedade para pedir o seu voto e alguém chegava, mas o senhor é funcionário do Banco do Brasil? Como é que está defendendo uma coisa? Porque não bate historicamente, sabe? Assim, olhando... É uma quebra de paradigma. É uma quebra de paradigma. Mas eu acho que eu brinco assim, que eu acho que eu vim para quebrar muitos paradigmas. Até de você nascer num estado como Mato Grosso do Sul e depois se tornar um deputado estadual de Santa Catarina, já é uma quebra de paradigma muito grande. Mas, lógico, quando você bate de frente contra o sistema, você recebe muita represária, você recebe isolamento. Eu não batia de frente só contra o governo federal sendo um funcionário do Banco do Brasil. Eu batia de frente contra os próprios dirigentes sindicais da minha base, pessoas que a gente via no dia a dia. Então, se por um lado eu tinha simpatia da categoria, por ser aquela pessoa que destemida, que pegava o microfone e enfrentava, falava as verdades, por outro, esses dirigentes não gostavam nem um pouco de mim. E isso gerou uma certa antipatia e resistência ao meu nome até na hora de você assumir cargos mais relevantes dentro da própria instituição. Foi que em 2019 eu resolvi me desligar do Banco do Brasil, né? Não me tornei mais funcionário do banco e fiquei livre para tocar as manifestações que depois vieram acontecer. Enfim, houve ali uma desvinculação nesse segmento para que eu pudesse dar continuidade na minha história sem mais estar envolvido com um sindicato que até então fazia parte do meu dia a dia. Perfeito. Depois, toda uma mobilização social, o senhor efetivamente, em 2024, assume como deputado estadual, tendo seu primeiro cargo eletivo diplomado. Qual é a diferença de estar nas ruas, de estar defendendo causas e aí poder legitimar causas? Eu sempre procuro dizer que, para mim, é uma referência de um político que não tem medo do povo e da rua é o Bolsonaro, que, de fato, ele continua acessando livremente as ruas, lógico, às vezes com dificuldade pela quantidade de gente que tem simpatia por ele, quer tocar nele, quer uma foto com ele. E eu brinco, se o político se esconder da rua a partir do momento que ele se tornou um deputado, um vereador, um governador, um prefeito, um presidente, é porque alguma coisa de errado ele está fazendo, porque ele não pode se esconder do povo, né? E eu procuro não ser um deputado de gabinete. Eu falo que terças e quartas, principalmente, que nós temos sessões ali, eu atendo internamente, atendo no gabinete, mas o restante da semana eu estou percorrendo o estado, estou percorrendo os municípios, visitando os prefeitos, vereadores e a sociedade de modo geral, para que eu possa sentir as suas dores, para que eu possa entender as suas demandas e continuar fazendo o que eu sempre fiz, estar do lado do povo. Porque se eu tiver que me esconder no gabinete é porque eu perdi o foco daquilo que me trouxe até ali, que é essa representação e essa proximidade popular
que me fez uma liderança local, né? Deputado, olhando então essa questão do senhor estar andando por Santa Catarina, estar falando com prefeitos, exemplo de hoje, na sua vinda aqui à cidade de Blumenau, o senhor marcou uma agenda para conversar com o prefeito Egídio. A gente sabe que o deputado estadual ele é um legislador, ele legisla leis, ele faz uma auditoria da gestão executiva do governo estadual, que hoje está sob o mandato do governador Jorginho. Mas o que o senhor acha que Santa Catarina pode contar com o senhor e com os legisladores para mobilizar, para a gente continuar sendo um estado pujante, apesar da gente não receber o devido valor e retorno do governo federal historicamente? Eu penso que o caminho da prosperidade é você diminuir sobre os ombros do contribuinte essa carga tributária imensa que nós pagamos, que é um dos países hoje que mais paga tributos e impostos do mundo. E recebemos muito pouco. E a gente não fala só de Santa Catarina, a gente fala de modo geral. Nós contribuímos muito e temos um retorno, para não dizer péssimo, pífio, vamos colocar assim. Então, a gente, enquanto legislador, eu procuro sempre defender pautas que realmente possa diminuir esse peso excessivo sobre o ombro de quem investe, de quem gera emprego, de quem contribui. E no nosso caso também uma pauta que a gente procura dar muita atenção é a segurança pública. Hoje conversamos com o Egídio, temos aí a pretensão de repente fazer de Blumenau uma referência a nível do estado e também, por que não, do país, em relação à questão das câmeras que hoje fazem a leitura facial. Ele me relatou aqui que houve, acho que pelo menos 5 prisões no carnaval, graças a essas câmeras que pegaram ali, identificaram a pessoa que já estava foragida e conseguiram fazer a apreensão. E o próprio governador do estado já tem essa demanda também de usar mais esses recursos tecnológicos hoje em dia para que a gente possa dar mais segurança para a nossa população. Então, no que o Egídio precisar nesse sentido, já me coloquei à disposição. Você sabe que os deputados também têm emendas parlamentares e dessa forma a gente consegue contribuir financeiramente também, destinando para alguns projetos que a gente acha super interessante. E assim a gente vai apertando a mão dos prefeitos, vereadores, entendendo as necessidades de cada um. E a educação, né? A educação, para mim, é o que vai fazer a gente se tornar uma grande nação, que infelizmente a gente percebe hoje muito mais doutrinação do que a preocupação em ensinar o português, a matemática, o ensinamento básico, que é o que realmente vai dar a possibilidade do indivíduo melhorar de vida. Então, eu me preocupo bastante com isso. Eu estou na CCJ, que é a comissão mais importante da Alesc. Por que ela é mais importante? Porque todos os projetos passam por ela. Eu, por ser advogado também, aí é o partido que escolhe, né? Eu agradeço até a honrosa colocação do meu partido de me colocar já recém-chegado na Alesc, assumindo a comissão mais importante. Mas ali a gente consegue represar um pouco das coisas bizarras que supostamente pode estar querendo passar por lá, tentando encarecer a vida do cidadão, ou tentando doutrinar ainda mais os nossos alunos. E assim a gente vai contribuindo para o estado de Santa Catarina. Deputado, o senhor falou das câmeras e até na Jovem Pan foi tema na semana passada e nessa semana, principalmente durante o Carnaval, sobre as prisões relacionadas ao Carnaval. E o estado de São Paulo tem o governador Tarcísio, a própria cidade de São Paulo também tem o prefeito que foi reeleito, Ricardo Nunes, e eles têm um trabalho lá feito sobre o Smart Sampa, que é de câmeras. Como é que o senhor observa que essa questão da tecnologia pode aumentar a eficiência da polícia, que, salvo o registro agora, né, o governador Jorginho Melo, ele primeiro está fazendo uma valorização dos profissionais de segurança pública de Santa Catarina, com questões salariais, e também a reposição historicamente de policiais civis e policiais militares. Como é que essa questão da tecnologia o senhor observa, principalmente por estar na capital, pode ser efetiva para realmente combater a violência que, comparado a outros estados de Santa Catarina, é pequena, mas a partir do momento que ela acontece a gente fica chocado? Não, a gente percebe que à medida que haja uma câmera de monitoramento instalada em uma região, naturalmente, às vezes a câmera nem está ainda funcionando, mas ela já inibe que ocorram crimes por ali, né? Em Florianópolis a gente tem várias também hoje funcionando. E eu penso que cada vez mais essas tecnologias, assim como a gente estava conversando eu e o Egídio, tem prefeitos que passam por um município muitas vezes e falam, tipo, para que eu vou me incomodar com isso? Vou ficar aqui no feijão com arroz, vou seguir o meu caminho, porque
exige uma série de ações, dedicações, processos, que se a pessoa não tiver realmente com vontade de fazer a diferença, não faz, não quer se incomodar. Né? Então, no caso do Egídio, eu percebi claramente que ele quer fazer de Blumenau uma cidade de referência, até porque ele vem da segurança pública, ele era delegado, e eu acho que se a gente conseguir realmente fazer com que isso ganhe mais corpo no estado todo de Santa Catarina, a gente vai se tornar um estado ainda cada vez mais seguro por conta disso, porque isso realmente inibe a bandidagem e inibe aquele que está pensando em cometer um crime de cometê-la onde está sendo filmado. Perfeito. Deputado, uma pergunta sobre nomes para o senhor dar uma opinião. Presidente Lula, qual é a opinião do senhor? Deveria estar preso até hoje. Eu fiz questão de ir lá no dia que prenderam ele em Curitiba, peguei meu carro, saí, não, nós vamos registrar esse momento. Comemorei em Florianópolis, temos registro disso, 1 ano dele preso, fiz um bolo lá na beira-mar, reuni uma multidão de gente para comemorar. E infelizmente nosso país tem dessas coisas, né? A gente acaba depois vendo ele saindo da prisão, virando novamente presidente, mas para mim o lugar dele deveria ser onde ele nem deveria ter saído, que é na cadeia. Uma outra figura que eu vou perguntar para o senhor, por ter uma ligação nesse contexto da sua participação política, a ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do Banco dos BRIC, né? Dos BRICS. Qual é a opinião do senhor por também ser um ex-bancário? Eu já falava dela, né? Ela conseguiu falir uma casa de 1,99, ela conseguiu falir o Brasil e agora recentemente chegou a informação de que ela está colocando o Banco dos BRICS em maus lençóis ali com várias denúncias. Então essa pessoa ela não tem qualificação para estar onde está. Mas sinceramente, se for para fazer mal, que faça lá nos BRICS e fique longe do Brasil. Jair Bolsonaro. Olha, tem meu respeito. Até hoje não conseguiram acusá-lo de nada que envolva a corrupção. As narrativas contra ele geralmente são ideológicas. Hoje ele está inelegível porque supostamente subiu num caminhão para discursar no 7 de setembro e porque reuniu embaixadores após membros do STF também reunir para dizer a sua versão do que ele achava sobre as urnas, a insegurança do sistema e algumas coisas que poderiam haver falhas. Então, se um presidiário saiu para sair candidato à presidência da forma como saiu, não inocentado, mas de um jeito que é o jeitinho brasileiro de resolver as coisas, penso que o presidente Bolsonaro teria legitimidade para concorrer à próxima presidência e concorrendo, as próprias pesquisas já demonstram que ele levaria larga vantagem sobre o atual presidente. Governador Jorginho Melo. Penso que está fazendo uma boa gestão, é sempre desafiador, é a primeira vez que ele é governador do estado. Os primeiros anos geralmente são para você entender como a máquina funciona, como está trabalhando em prol da sociedade, o governo do estado, e eu acredito que a partir desse ano, o ano que vem, será um ano de grandes entregas. O pessoal costuma questionar, tá, e o que você pensa do MDB agora fazendo parte do governo? Bom, a gente tem que entender que a nossa Assembleia Legislativa ela é composta por 40 deputados. Nós somos a maior bancada com 11 deputados, mas isso não é maioria é 20 mais 1. Então, para que o governador não tenha entraves, não seja prejudicado no que ele promete entregar, ele precisa ter uma maioria. Eu acho natural que ele componha com outros partidos para que ele tenha essa maioria e consiga fazer uma boa gestão e fazendo da forma como ele vem fazendo, ele provavelmente vai ser reeleito mais 4 anos, governador do estado. E outra pergunta, deputado estadual Alex Brasil. Bom, aquilo que o pessoal já está acompanhando nas minhas redes, eu estou comprometido em realmente não sair de perto do povo. Estou indo ao encontro de todos que me procuram, principalmente as cidades que ainda... É impressionante isso, eu vou falar para ti, que eu vou em algumas regiões e o pessoal fala, nunca recebemos um deputado aqui. Então, talvez esse seja um dos significados que eu consegui estar onde eu estou hoje. Chegar onde nunca chegaram, apertar a mão das pessoas e poder fazer entregas que provavelmente, se nunca receberam deputado lá, nunca receberam entregas também. E eu quero fazer essa diferença pelo estado de Santa Catarina. E uma última pergunta, já que a gente está na Jovem Pan e no podcast, o senhor nunca recebeu convite para ser locutor de rádio? Não, mas o pessoal fala às vezes que a voz ajudaria nesse sentido, né? Mas até então estou bem onde estou, vamos continuar assim e parabenizo pela profissão.
Não, perfeito. Deputado estadual Alex Brasil, a gente quer agradecer a sua participação aqui na Jovem Pan 88,7 FM, a sua vinda à cidade de Blumenau, Vale Europeu, a visita ao nosso prefeito e deixar os nossos microfones à disposição durante a sua legislatura. Eu que te agradeço a minha assessoria por ter marcado, Daniel, que é um grande líder nosso aqui local que agendou, e sempre que for convidado e estar em Blumenau, farei questão de estar aqui com vocês. Perfeito, recebemos aqui na Jovem Pan e também no nosso YouTube da Jovem Pan Blumenau o deputado estadual Alex Brasil, do PL, que está visitando a cidade de Blumenau e falou um pouco sobre a sua trajetória, a sua história de vida e também algumas opiniões que perguntamos aqui durante a nossa conversa, o nosso bate-papo, nossa entrevista. Você acompanha por 88,7 FM a nossa programação de informação, entretenimento e musical, como também no YouTube nossas várias entrevistas e realizações aqui por Blumenau e pela cidade e pelo Vale do Itajaí. Tchau!